Gravação iniciada. Muy bien, ahora sí. Buen día a todos, buenas tardes para os companheiros de Brasil que nos acompanham acá também. Essa sessão será apresentada em portunhol, por supuesto. E bem, me gostaria de reconhecer e agradecer a todos por la participação, por estarem conectados. E hago um destacado ao equipo de Bolívia, que eu vejo que estão conectados 10 pessoas. Então, muitas graças por todos de Bolívia que estão aí em uma sala acompanhando esta sessão. Então, a ideia de hoje é falarmos do ISO AI Provider, que já foi apresentado em outras situações, mas estamos em um momento muito importante e interessante, que me gostaria contextualizar a importância do ISO AI Provider em nossa estratégia acá em Bireme, e de la construção do índice regional unificado, assim como toda a parte de pensarmos em como melhorar a interoperabilidade do índice LILACS. Então, por supuesto, eu vou enfocar minha apresentação em esses dois temas, pero o ISO AI Provider não se restringe solamente a esses dois temas. É por isso que eu vejo também muita gente da comunidade de ISIS, que são aí os grandes motivadores de toda a comunidade de ISIS também, además acá de nós outros, porque este desenvolvimento de ISO AI Provider, de hecho, é a grande motivação em termos generais para seu desenvolvimento, foi pensar em como facilitar a interoperabilidade de dados que estão armazenados em base de dados CDS ISIS. Então, por supuesto, vamos a falar acerca da aplicação do ISO AI Provider em termos da Biblioteca Virtual em Saúde em âmbito regional e também de LILACS, pero não se restringe solamente a isso. Então, todos aquelas pessoas ou aqueles grupos que trabalham com base de dados CDS ISIS e que querem ampliar o nível de interoperabilidade dos dados que estão armazenados nesse tipo de bases, o ISO AI Provider é um caminho, não? E, por supuesto, o nome OAI Provider vem do protocolo OAI PAMIAT, que utilizamos aí para desenvolver o ISO AI Provider. Então, vocês podem ter uma dimensão das possibilidades que temos de instalar esta aplicação em base de dados ISIS, de tal maneira que pode ser, então, intercambiados os conteúdos de ISIS para um repositório digital, como é o caso de DSpace, por exemplo, ou então interoperar esses dados em outros tipos de sistemas de coleta de metadados, como, por exemplo, na iniciativa de PKP, de Public Knowledge Project, que é o Open Harvesting System, e por supuesto, outras situações também. Então, me gostaria de aclarar isso para que todos sepam que vou falar de BVS LILACS, pero este desenvolvimento se aplica a qualquer situação que utiliza base de dados ISIS. Bem, Bireme ha desenvolvido este ISO AI Provider como um condutor de nossa interoperabilidade para fortalecer a BVS regional em sentido de desenvolver um índice regional unificado. O que quero dizer com isso? Quando miramos o modelo da BVS como modelo de gestão de informação científica e técnica, que é nossa principal ferramenta de cooperação técnica, de OPS, através de Bireme, em América Latina, vemos então essa situação onde os países estão adotado o modelo da BVS e han construído suas instâncias nacionais de BVS e, por supuesto, também utilizando a mesma metodologia, o mesmo modelo de BVS, para desenvolver instâncias temáticas entre os países. Não somente entre os países, mas também há iniciativas regionais temáticas, não? Então, e é interessante
ver que este modelo aplicado em nossa região da América Latina e Caribe é um modelo que se aplica, de hecho, em outras regiões. Então, temos casos exitosos de uso, por exemplo, em Espanha, na Península Ibérica, né, também com Portugal, e também com os países que fazem parte da rede e português, dos países que falam português. Então, quando miramos esta rede de base de dados, de fontes de informação da BVS, estamos falando, então, de 30 países que estão desenvolvendo, mantendo suas fontes de informação, suas bases de dados, e isso representa mais de 120 instâncias nacionais e temáticas. Então, nosso grande reto quando falamos da BVS regional, é decir, de hecho, la amplitud de acesso a los contenidos da BVS em âmbito regional é, de hecho, representando todo o que está registrado em la rede BVS. Então, através desta pergunta que nos hicimos, foi a grande motivação de pensarmos em como, então, não somente disponibilizarmos os índices que todos vocês já conhecem, que é Medline, Lilacs, Cochrane, Parro, Bullis e outras bases de dados que estão acostumados a acender através da Biblioteca Virtual em Saúde Regional, mas também começar trabalho de disponibilizar em este nível as bases de dados nacionais, locais, que os países estão desenvolvendo e que esses conteúdos não necessariamente estão disponíveis, por exemplo, em Lilacs, porque não cumprem os critérios de Lilacs. Então, por esta motivação, pensamos como facilitar esta interoperabilidade de tal maneira que tivéssemos, então, processo sustentável de construir esse índice único regional. Por isso, é desenvolvimento de ISO AI Provider. Eu creio que grande parte de vocês han acompanhado o lançamento do portal de búsqueda da BVS a nível regional, que foi lançado durante a reunião da BVS 6, durante a semana que também tivemos o CRIX 9 em Washington. Vocês, quando acedem a www.bvsalu.org e outros domínios também já são redirecionados a este novo sítio, que foi totalmente remodelado em termos de informação, de arquitetura de informação, e também, através de seu mecanismo de búsqueda, tem acesso à nova interface de búsqueda integrada da BVS, que tem o nome de ATX. Por que eu estou dizendo acerca disso? Porque hoje, por exemplo, quando miramos a BVS regional, já vemos que temos a possibilidade de aceder a mais de 22 milhões de documentos, de registros bibliográficos que refletem aí a organização de 22 milhões de documentos, e desses 22 milhões de registros bibliográficos, temos a possibilidade de aceder a mais de 5 milhões de textos completos que estão disponíveis aí. E por supuesto, já há tempo que hemos falado de ISO AI Provider, e durante esse tempo, então, nos quedamos em uma fase de pruebas, uma fase de projeto piloto, onde provamos a utilização de ISO AI Provider em algumas bases de dados locais desta rede da BVS, o que nos permite, então, compartilhar a todos vocês que hoje, además das bases de dados que todos já estão acostumados a acender com Medline, Lilacs, etc., temos mais de 60 bases de dados hoje disponíveis em âmbito regional da BVS, utilizando o mecanismo de interoperabilidade com o protocolo OAI-PAMEAT, que incluso, por exemplo, integram repositórios de recursos educacionais abertos do Campus Virtual em Saúde Pública do OPS, juntamente com todas as bases de referência bibliográfica, com os artigos, monografias, teses, etc., já disponíveis.
Entonces, hoy tengo un gusto de decir que esta presentación, junto con la próxima que tenemos en la semana que viene, la posibilidad entonces de hecho, diseminar el uso del ISO AI Provider para ampliar la cantidad de bases de datos locales en los países para serem disponibilizadas a nível regional, como estas que já estão sendo disponibilizadas. Bueno, em termos técnicos, de que exatamente estamos hablando, ¿no? Então, quando miramos la red de la BVS com suas fontes de informação, temos acá as bases de dados sendo desenvolvidas a nível local. Estas bases, em geral, em sua maioria, utilizam a metodologia LILAC para fazer a descrição bibliográfica dos conteúdos. Então, a ideia, nosso plano de hecho, nossa visão aí é a utilização, a instalação, a aplicação del protocolo AI PMAT como mecanismo de colecta de los metadados que estão nessas bases de dados. Então, a ideia é que os países, então, puedan instalar localmente o ISO AI Provider em suas bases de dados para que nós podamos fazer a cosecha de los metadados através do protocolo AI PMAT. Então, com isso, temos a possibilidade de criar um grande repositório. Esse grande repositório de metadados, que estamos chamando de metadados mínimos comuns, que vêm de esta interface de ISO AI Provider, e juntarmos com aquelas bases de dados que todos estão acostumados a aceder a nível regional da BVS e disponibilizar todo de maneira integrada em nossa interface de recuperação IATX. Então, em termos de fluxo, é isso. E também traz outras oportunidades que depois, se alguém tem dúvidas ou perguntas, podem fazê-las no final da apresentação, que é também de disseminar o uso da interface ATX de recuperação integrada em las outras instâncias de BVS, que não se queda somente a nível regional, pela possibilidade de que os países e as BVS sistemáticas possam também utilizar, tendo em conta que vamos a recolectar todos os metadados e vamos a ter estes dados acá hospedados em BIREM. Então, é uma oportunidade também de pensarmos em utilização dessa interface de recuperação integrada e ATX como serviço acá em BIREM. Pero depois podemos profundizar este tema com a sessão de perguntas e comentários. Então, para concluir acerca da BVS regional, com tudo isso, vamos a lograr, e eu creio que a mediano prazo, ter esse índice regional da BVS, e uma vez que as BVS, as instâncias nacionais e temáticas, instalem o ISO AI Provider, vão ter um fluxo contínuo de atualização desse índice regional de uma maneira muito mais sustentável, de não ter necessidade de fazer mecanismos pontuais ou manuais de envio de dados para a BVS regional, tendo em conta que vamos utilizar então este protocolo, o AI PMAT. Então, a BVS regional empieza a ser o conjunto das fontes de informação regionais e internacionais añadido com as bases nacionais. Como vemos todo isso também na visão de LILAC? Eu creio que aqueles que estão acostumados com o fluxo de trabalho, de colaboração de LILAC como índice regional da informação latino-americana de ciência da saúde, que de hecho é resultado de trabalho cooperativo com os centros cooperantes de nossa região da América Latina e Caribe, estão acostumados hoje
a enviar, por exemplo, arquivos ISO a BIREM para carregar dos dados, dos documentos que de hecho hacen parte dos critérios de Linux para compor então o índice regional de Linux. Nesses últimos meses também tivemos algumas sessões de Illuminate acerca do uso do Linux Submission, exatamente para melhorar a gestão deste fluxo de intercâmbio utilizando os arquivos ISO. Pero o ISO Provider nos dá também uma grande oportunidade de aplicar o mesmo protocolo IPAMIAT em âmbito de Linux. Ok? Então, esse é um caminho que agora vamos começar também a ver com os centros cooperantes que utilizam o sistema LUDB Web e então automaticamente utilizam base de dados ISIS de utilizar a ISO Provider. Por supuesto, vamos isto é uma apresentação inicial, pero seguramente nas próximas semanas vamos a hacer alguns comunicados acerca de como será a estratégia de ampliar o uso da ISO Provider em âmbito de Linux também. E creemos que vamos aproveitar a existência da rede Linux junto com a rede BVS para fazer um trabalho mais coordenado entre as duas redes. Então, e aí também é interessante dizer que aí há uma oportunidade, tendo em conta o uso do protocolo IPAMIAT, de pensarmos também em reconhecer a existência dos repositórios institucionais, que muitos de eles já utilizam o protocolo IPAMIAT, pero utilizando um conjunto mais sencillo de metadados, quer dizer, Dublin Core, de como também se cumpre com os critérios de Linux, interoperar com Linux através do mesmo protocolo, pero que não necessariamente utilizam a metodologia Linux. Então, também estamos começando esse tipo de discussão entre nós outros acá e também com a rede, para ver como podemos incorporar esses conteúdos que estão nos repositórios institucionais em Linux. E, por supuesto, ter tudo isso disponível na interface de busca de recuperação integrada, que é IATX. Bueno, aqueles que já participaram do evento de Linux Submission já conhecem essa diapositiva, onde mostra nossa visão hacia o futuro, onde estamos acá na situação onde nossa rede Linux está utilizando a ferramenta LUDB Web 1.7b e nossa visão de futuro é desenvolver uma versão 2.0 que seja um serviço em la nuvem, é decir, que nos centros as instituições não necessitem descargar o aplicativo e utilizá-lo localmente, pero que sim podem utilizá-lo na internet como serviço, pero também que esta versão seja uma versão onde tenha um enfoque de descrição bibliográfica e indexação de maneira colaborativa, ok? Pensando em todos os elementos que hoje temos do Web 2.0, pensar isso também com o fluxo de descrição bibliográfica. E aí ter também uma atualização de Linux totalmente em linha, ok? Não vou entrar em detalhes acá porque não é o objetivo dessa reunião, mas comparto isso com vocês. Então, o caminho do 1.7b hasta 2.0, además de todo o desenvolvimento tecnológico e também de revisão metodológica, temos em caminho o lançamento que hicimos de Linux Submission para já organizar as diferentes maneiras de se interoperar com Linux, que todos conhecem, que é através de arquivos ISO Linux, mas também agora estamos evaluando a possibilidade de incorporar os arquivos ISOMARC, pero aí, em contexto de nossa reunião hoje de ISO Provider, é também incorporar o protocolo UAI PAMIAT para fortalecer aí o desenvolvimento de Linux e ampliar os mecanismos de interoperabilidade.
Bueno, por supuesto, de todo isso que estamos falando, quando miramos o alinhamento de los desarrollos tecnológicos com o alinhamento estratégico de nossa organização, además de la BVS regional e da construção do índice único e também de ampliar e melhorar a interoperabilidade de LILACs, temos também outros alinhamentos estratégicos que são, por exemplo, alguns esforços que estamos fazendo. Isto é uma prova de conceito que já hicimos com o Observatório Regional de Saúde OPS, utilizando algumas ferramentas de data mining, que nossa ideia é ampliando e tendo esse índice regional unificado e também melhorando, ampliando o que estamos registrando em LILACs e melhorando a qualidade dos dados registrados através de uma nova versão do DBWeb, é poder añadir muito valor a tudo que já temos através de paneles de controle como este que estamos mirando agora, onde é possível mirar e produzir e publicar alguns indicadores da produção científica e técnica de nossa região. Então, esse exemplo que les ensino agora é um exemplo que utilizamos, hicimos um trabalho junto com a OMS, com a Organização Mundial da Saúde, com o grupo de Tropical Disease Research, onde hicimos uma avaliação da produção científica de los anos 2000 a 2010, de tudo que foi publicado em Medline acerca das enfermidades olvidadas ou das enfermidades tropicais, e tudo isso foi extraído através de nossas ferramentas de Medline, que está disponível em la BVS regional, e logramos atender esse tipo de aplicação onde se pode sacar indicadores e incluso para diferentes tipos de usuários ser uma ferramenta de tomada de decisão. Además disso, também uma ferramenta que possibilite o desenvolvimento de novos estudos ou investigações acerca de lo que está sendo produzido em la região. Então, solamente para complementar um pouco esse nosso alinhamento estratégico de tudo que estamos fazendo em termos tecnológicos com o que desejamos fazer em termos de disponibilizar produtos e serviços através da BVS Linux. E para concluir, então, é importante dizer que ISO Provide é um desenvolvimento open source, todos podem barrá-lo gratuitamente, podem incluso ajudar-nos a melhorar a aplicação, porque é open source. Estão utilizando a licença LRPL2. Acá são principais enlaces e temos também informação em português e inglês. Então temos esta wiki page, este ambiente wiki de Bireme, onde tem informação acerca do sistema. Eu creio que vamos a concluir a tradução desta página entre hoje e amanhã, pero se logram cambiar acá el S por PT, já vão ter a informação completa em português. Estamos aí concluindo a tradução em inglês, já está também. Então, se cambiamos acá para EN, vão ter a informação completa em inglês. Em espanhol, lo mesmo. E acá é a página de ISO Provide em el sítio de redes, de nossas redes, onde também dá enlaces para os principais sitios onde temos contenidos de ISO Provide, seja o histórico de desenvolvimento de nós, que foram diversas reuniões que tivemos, que está em português, desafortunadamente, pero se pode, eu creio, compreender esse histórico. Então, temos o enlace para o ambiente wiki e também para o repositório de códigos-fontes, que estamos utilizando o GitHub. Então, desde este enlace, vocês podem acceder a GitHub e mirar os códigos-fontes aí. Me gostaria, não vou entrar em detalhes acá, porque esses detalhes serão ensinados por Vinícius na próxima semana. Mas é interessante dizer que
quando utilizamos um protocolo standard e internacional, como é o caso do IPMAT, nos permite fazer muitas coisas. Então, por surpresa, a primeira coisa que hicimos foi, tendo em conta na base de dados ISIS, utilizando a metodologia LILAC, é como disponibilizar estes contenidos que estão armazenados em ISIS com a metodologia LILAC, via protocolo IPMAT, pero seguindo o standard OAI, o standard Dublin Core. Então a primeira coisa que hicimos foi, entre comillas, a tradução da metodologia LILAC para o Dublin Core, e acá se vê então o uso de elementos do Dublin Core acá sendo intercambiados através do protocolo OAI. E para aqueles que conhecem o protocolo OAI, e não se preocupem que na próxima semana será falado mais acerca disso, o protocolo OAI, uno utiliza o parâmetro metadata prefix exatamente para elegir de qual maneira vai a mirar os metadados que estão involucrados dentro do protocolo. Então, neste caso, estamos utilizando o metadata prefixo OAI DC, por isso estamos mirando os conteúdos com os elementos Dublin Core, pero legendo uma base de dados ISIS com a metodologia LILAC. Pero da mesma maneira, isso foi muito importante tomar essa decisão, teremos um metadata prefixo chamado ISIS, que nos permite interoperar todos os campos da metodologia LILAC através do protocolo OAI-PMAT. E é exatamente este metadata prefixo que utilizamos em uma fase piloto, como eu já he dicho, para a construção do índice regional unificado. Essa é a ideia de depois ampliar esta utilização em las outras instâncias nacionais e temáticas. E o interessante de tudo isso é que, uma vez instalado a ISO Provider, não há necessidade de fazer nenhuma customização ou desenvolvimento para isso, porque esta capacidade de exportar os dados de acordo com os campos de ISIS ou exportar os dados de acordo com o Dublin Core já vem automaticamente configurado em ISO Provider. Pero me gostaria de compartilhar para aqueles que siguen nuestro mailing list de redes. Eu creio que Egbert ha hecho uma pergunta muito boa, que está nos acompanhando também nessa sessão, acerca da possibilidade de ler, por exemplo, bases de dados ISIS que não somente utilizam a metodologia LILAC para descrever os metadados, mas utilizam, por exemplo, metodologia CEPAL ou outro tipo de estrutura de base de dados. Então, eu creio que eu contestei este correio de Egbert, pero aproveito para compartilhar com vocês que, sendo o ISO Provider um programa, um aplicativo open source, a ideia é que, e isso vai se quedar muito mais claro na próxima semana, a ideia é que que conhece o linguagem de formateo de ISIS, que são os arquivos PFTs, podem tomar, por exemplo, os PFTs que foram desenvolvidos para o PFT que foi desenvolvido para LILAC, utilizando o AIDC, pode seguir a mesma lógica para compatibilizar, para ler na base de dados em CEPAL, por exemplo, ou em outra estrutura de dados armazenados em ISIS. Então, isso eu creio que é um potencial, e também pretendemos que a partir do momento que a rede empiece a desenvolver novos formatos para ler outras bases de dados, que se pueda então compartilhar com todos nós outros em la rede, para que uno pueda aproveitar e reutilizar esse tipo de desenvolvimento que a rede pode agora fazer, ok? Isso já também está documentado de quais arquivos criar ou cambiar para ampliar a quantidade de metadata prefixos acá
que podemos disponibilizar, además de Lilacs e ISIS que já vêm com el ISO aí Provider. Ok? Bueno, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Vamos agora abrir o micrófono para perguntas, comentários de todos vocês. Pero antes, quero fazer um recuerdo que é dia 23 de maio, na próxima semana, é decir, em uma semana mais, vamos a ter então a segunda ronda dessas discussões acerca de ISO Provider, onde será liderado por Vinícius Andrade. Será uma sessão Luminete através desse mesmo enlace que vocês utilizaram hoje para acceder a essa sessão, em el mesmo horário, ao meio-dia, horário de São Paulo. Estamos a -3 de Greenwich, e o enfoque será em los detalhes muito mais técnicos do ISO Provider. Vamos falar então de instalação, de configuração, de como utilizar, tendo em conta que é a aplicação do uso do protocolo IP-AMIAT, e também acerca da documentação disponível acerca disso. Então, invito a todos vocês e aqueles que estão participando hoje, que não são da área técnica, por favor, também invitem a suas equipes de tecnologia para acompanhar no dia 23 de maio esta sessão, onde falaremos de instalação, configuração, utilização e documentação do ISO Provider. Então, muitas graças a todos pela presença e paciência e também atenção, e abrimos então para perguntas e comentários. Muitas graças. Bueno, eu creio que todos vocês já estão acostumados com a dinâmica do uso de Blackboard. Então, por favor, quem deseja falar, que pinchem aí o botão de poner a mão, que é o terceiro botão da esquerda à direita. Tem a sonrisa, tem de sair da sessão e tem de levantar a mão. Então, por favor, quem deseja falar, fazer algum comentário ou pergunta, que piche esse botão para organizarmos a participação de cada um. Muchas gracias a los colegas por la invitación a esta presentación. Virame, como siempre, apoyando las iniciativas de desarrollo en los países de Latinoamérica y en los demás países de la red. Me imagino que mi pregunta se va a tratar el próximo jueves, del área tecnológica, revisando la dirección electrónica que publicaron. El manual de configuración del ISIS ISO Provider está para Linux, y me imagino que se va a tratar también cómo configurarlo, y también de Windows, para el que utilizamos esos servicios. Gracias. Graças pela pergunta. Bueno, estamos utilizando a plataforma tecnológica do ISO Provider, é PHP ISIS Script. Então, funciona em as multiplataformas, não? Então, a pergunta é que se tanto para Linux como para Windows. Aproveito para aí uma pergunta acá. Podem enviar-nos as diapositivas dessa primeira sessão. As diapositivas já estão disponíveis em enlace que envio agora. Neste enlace, vocês têm uma sessão, perdão, que está em português, pero apresentações realizadas, que seria apresentações realizadas. O primeiro enlace está apresentação em espanhol. Está em formato PDF. Vocês já logram descargar a apresentação hecha. E também vamos a poner um enlace para a gravação dessa sessão Blackboard Illuminate. Ok? Alguém mais? Algum comentário ou pergunta? Por favor, tome o microfone. Alexander, adelante, por favor.
Sí, buenos días. Mi nombre es Alexander Zamora, aquí en Representación Colombia. Básicamente es una persona nueva que está ahí asumiendo el reto de todo lo que tiene que ver con BBS Call. Tengo una preguntita, ¿qué posibilidades habrían de combinar la plataforma DSpace? No sé si la han escuchado. Alexander, no escuchamos muy bien, está muy bajo y se cortó un poquito. ¿Podría por favor repetir? Gracias. ¿Me escucharon desde el inicio o una parte para empezar nuevamente? Alexander, desafortunadamente yo no logré comprender que dijiste. Si pudiera por favor escribir en el chat, yo creo que sería mejor. Te agradezco muchísimo porque está entrecortado un poquito y no escucho muy bien. Eu já vejo que está chateando, e aí quando chateio eu posso contestar ou fazer comentários adicionais. Muchas gracias. Mientras Alexander pone os comentários em chat, alguém mais quer fazer algum comentário ou pergunta? A ver acá. Buenos días. No, muy bien. Sí, Alexander está recién llegando a BBS Colombia. Y aprovecho, Alexander, también para desearte buena suerte y muy bienvenido a esta red. Y históricamente Colombia nos ha aportado muchísimo, no solamente en la red de BBS, como también en Linux. Entonces, muchas gracias por tu participación. Y veo también que Robert está conectado. Gracias, Robert, por todo tu apoyo. Y la pregunta es, quisiera saber si hay posibilidad de combinar la plataforma. Muy bien. Alexander, es una buena pregunta. Isso, e quizá poderíamos, Marcos Moura está hasta haciendo una sugerencia de pensarmos en un nuevo encuentro que pueda tratar de este tema. Hay muchas posibilidades de combinación con la plataforma de Space, pero tenemos que evaluar cada una de ellas. Entonces, voy a hablar de algunos escenarios que existen, ¿no? Quando estamos falando da BVS, e quando um comitê consultivo da BVS empieza, tem toda a definição da matriz de responsabilidade das instituições que vão manter as bases de dados atualizadas e disponíveis em la BVS, seja uma instância nacional ou temática, eles definem o conjunto de bases de dados, de fontes de informação que vão a ser parte desta BVS, dessa instância. Não somente fontes de informação que serão desenvolvidas localmente, mas também fontes de informação externas que se deseja integrar na BVS. Então, um caso, por exemplo, que ocorre com ustedes em Colômbia, depois do trabalho que foi realizado por uma das consultoras do Ministério de Saúde e Proteção Social, é que se há identificado um conjunto, por exemplo, de repositórios institucionais que poderiam ser integrados na BVS de Colômbia e que, de hecho, por exemplo, utilizam DSpace como ferramenta. E desde o CRIX, nós anunciamos em CRIX que a BVS tem que reconhecer como fonte de informação adicional em nossos conteúdos os repositórios institucionais. Então, se uma BVS toma a decisão de integrar esses repositórios institucionais na BVS, nós hoje temos mecanismos de integrá-los, que é exatamente utilizar o protocolo UAI-PAMIAT. Então, se um repositório institucional utiliza uma ferramenta que tem a capacidade de interoperar através do protocolo UAI, hoje nós podemos dizer que, utilizando a interface de recuperação integrada IATX, é possível integrar esses repositórios institucionais através do protocolo UAI-PAMIAT. Outra situação também, e já concluo, Alexander, são as situações onde uno quer, por exemplo, integrar dentro de Space contenidos que estão disponíveis em uma base de dados ISIS.
Teniendo en cuenta el ISO AI Provider, hoy también, si se instala ISO AI Provider en una base de dados ISIS, donde tiene contenidos para que poderiam integrar-se em um repositório digital utilizando DSpace, se pode instalar ISO AI Provider e o DSpace tem a capacidade de consumir, de chamar o ISO AI Provider, porque é o protocolo IPMAT, e añadir a esse repositório digital os metadados que estão disponíveis em uma base de dados ISIS. Então, Alexander, a resposta é sim, há muitas possibilidades de mesclar, de combinar as situações, pero temos que evaluar caso a caso. Como eu posso dizer, me salió a palavra, a ganância que temos em tudo isso é elegir um estándar de interoperabilidade internacional. Então, a ganância é esta. Então, se pode combinar muitas situações. A ver que acá temos umas perguntas. A ver acá, a pergunta é de Manuel Hidalgo: el protocolo ISO AI hace validación de datos para evitar la duplicación y la importación de información? No, Manuel, la pregunta ahora es no. Nosotros, el ISO AI Provider hace el mecanismo de hecho, es utilizar el protocolo, es una implementación del protocolo AI, seguindo todos os verbos e parâmetros definidos em LOAI PMAT para a base de dados ISIS. Eu creio que esta capa de validação de dados deve ser hecha em outra instância, é decir, em aplicações de hecho. Então, eu dou um exemplo. Quando miramos a aplicação de DSpace, eu não estou seguro, pero se hace validação ou não, pero se consome um AI PMAT e descarga os metadados, eu creio que é responsabilidade da aplicação específica a ser a validação de dados. Não podemos deixar esta responsabilidade neste nível de ISO AI, porque eu creio que estaríamos ponendo muita responsabilidade em um nível que é somente garantizar um protocolo de interoperabilidade. Em caso, há outras aplicações, como é o caso de Open Harvesting System, de PKP, que eu creio que eles fazem algum tipo de validação para, incluso, validar se os metadados estão ou não de acordo com o esquema de dados, e eu não estou seguro se fazem validação de aplicação. E há uma ferramenta chamada DNet, D-Net, que estávamos evaluando depois de participar de um evento em Buenos Aires acerca da iniciativa La Referência. Incluso estava aí Fernando Ardito, que eu creio que está conectado. Há uma equipe de Buenos Aires que estava evaluando a utilização dessa plataforma DNet. E esta plataforma, les asseguro que hace a gestão de múltiplas coletas de dados através do protocolo AI, e esta aplicação se hace validação de dados e incluso duplicação. Então, não pusimos esse tipo de funcionalidade, Manuel, porque creemos que isso depende de cada aplicação, de cada sistema, e isso deveria estar em esses sistemas que cumprem o papel de harvester de protocolos AI PMAT. Bueno, há outra pergunta agora de Divino. Companheiros, boas tardes. Hago investigação da integração de base de dados com DSpace. Não compreendi muito bem tu pergunta, Inácio, pero vou tentar contestar de alguma maneira.
Quando estamos falando de LILACs e também de desenvolvimento de um índice regional unificado, estamos falando, por supuesto, de conteúdos em âmbito de la produção científica em ciências da saúde, ok? Quando miramos, por exemplo, LILACs, a maioria dos conteúdos disponíveis são artigos de revistas, no artigo científico de revista, mas também temos teses. Realização de testes, perdão. Ignacio, eu pensei que estava dizendo acerca de teses. Se puder me aclarar um pouquinho melhor tu pergunta, eu creio que seria melhor para contestá-la. A ver, Alexander, ok. Muito bem. Agora compreendi, Ignacio. Nossa ideia é também disponibilizar o ISO AI Provider a nível regional, de tal maneira que qualquer pueda acceder a esses conteúdos. Aún não está disponível. Também temos a ideia de deixar o ISO AI Provider disponível para LILACs, pero aún no deixamos disponível. Pero sim, isso seria uma possibilidade, por exemplo, de realização de provas, de testes, ok? Eu vou deixar o microfone aberto, teremos alguns momentos também, se alguém queira fazer alguma pergunta ou comentário. Temos uma pergunta do vídeo Padilla. Linux Submission e User Provider se poderão integrar? A ideia é que sim, o vídeo, pero é importante diferenciar as coisas. ISO AI Provider é um mecanismo de interoperabilidade, da mesma maneira que há outros mecanismos que estão utilizando hoje, que é o intercâmbio de metadados através de arquivos em formato ISO, ok? O Linux Submission que hace é uma que chamamos, ou põe entre comillas, de orquestração de os distintos mecanismos de interoperabilidade. Então, aqueles que utilizam o Linux Submission, que são os centros cooperantes de Linux, podem ver que a hora se quedou transparente, se quedou muito mais fácil também de fazer seguimento do envio desses arquivos em formato ISO e em que momento do fluxo de validação desses arquivos ISO e de publicação se encontra os documentos que estão dentro do arquivo ISO. Então, nossa ideia é agora criar um outro fluxo dentro do Linux Submission para contemplar o protocolo ISO AI Provider, ok? Por suposto, será algo distinto de intercâmbio de arquivos ISO, não? Então, te adelanto que uma das ideias é termos um processo dentro de Linux Submission onde se pueda registrar o enlace de onde o ISO AI Provider está disponível na internet, e aí então temos um seguimento das coletas automáticas que IBM hará através do ISO AI Provider para informar a los centros cooperantes a quantidade de registros que foram coletados, e no futuro, possivelmente, quais foram esses registros, quais foram aceitados ou não, e etc. Pero isso está, então, em fase de planificação para integrar em Linux Submission. Ok? De nada, graças por la pergunta, Ovidio. Bueno, vou abrir por la última vez o micrófono, já chegamos, são quase la 1. A ideia é ter 1 hora de perguntas e comentários. Abre o micrófono para os 5 minutos finais. Bueno, eu creio que não há mais perguntas. De todas as maneiras, se surge alguma pergunta, algum comentário, por favor, utilizem o mailing list de redes, ok? Vamos a poner novamente o enlace de redes em el chat.
eu quero fazer um recuerdo novamente de que todos participem, principalmente os equipos de tecnologia, participem no dia 23 de maio, no mesmo horário, às 12, no meio-dia, utilizando o mesmo enlace que vocês utilizaram hoje para participar dessa sessão virtual, para acompanhar então o que Vinícius vai nos ensinar acerca da instalação, configuração, utilização e a documentação disponível de ISO Provider. Então, novamente, muitas graças por todos, pela presença de todos. Tivemos aí uma conexão de quase, eu creio que 35 conexões em essa sessão, 10 de Bolívia. Então, se há uma pessoa por conexão, temos aí quase 45 pessoas. Então, muitas graças para todos e encerro nossa sessão.